A peculiar passagem de Renato Gaúcho na Roma. Apesar de eu gostar muito do Renato, dele ser ídolo do meu time, eu não sei muito sobre a passagem dele na Roma. Por onde andrei o nome do canal, vamos ver aqui, já vou estar me inscrevendo. O vídeo original tá na descrição pra quem tá vendo no YouTube. Talvez você tenha visto essa imagem por aí recentemente. Ela rodou bastante depois que o Fluminense eliminou a Inter de Milão no Mundial de Clubes. Essa manchete foi publicada na capa da revista Placar, em maio de 1989. O Renato tava no fim da sua passagem esquisita e mal sucedida pela Roma e já não tava nem aí pra nada. Fim do sonho italiano. Eles me odeiam porque sou bonito e ganho mais. A entrevista inteira é uma pérola. Você é feliz em Roma? Gosto daqui e sou tratado como um rei pelos torcedores. O meu problema são com alguns jogadores da equipe e parte da imprensa. E quais seriam os motivos pra eles perseguirem você? Os jogadores ficam loucos comigo porque eu sou estrangeiro, bonito e ganho mais dinheiro que eles. Além disso, apareço mais nos jornais e as mulheres continuam pegando no meu pé. Eles só poderiam mesmo me odiar. Por que a Roma... Cara, o Renato não deixa de falar, né? Se ele acha que ele tem que falar, ele fala, né? E o que ele pensa mesmo, ele vai lá e joga na lata, pô. É maluco, pô. Equipe tão tradicional atravessa uma fase tão ruim. Simplesmente porque vive do nome. É um time fraco e cheio de jogadores velhos. Que Depois isso? de quase um ano, qual é a sua visão do futebol italiano? Cara, o Renato tirou a Roma pra merda, mano. Que isso? É um futebol ridículo. Não fossem os jogadores estrangeiros, ninguém falaria do campeonato italiano. A história de que o forte é a marcação é pura balela. Na verdade, dão porrada pra truncar a jogada e nada mais. A entrevista já é incendiária por si só. Mas é importante lembrar que enquanto o Renato xingava colegas de time, jornalistas e o futebol italiano como um todo, ele era jogador de futebol da Roma e tinha mais 2 anos de contrato para cumprir. Uma boa proposta brasileira poderia ser aceita? No ato. Pro Flamengo, então, nem pensaria 2 vezes. Ganharia menos dinheiro, mas teria de volta a alegria de viver, que perdi na Itália. Ele já falou, acho que... Foi em outra entrevista que eu vi, não me lembro onde, mano. Que ele não gostou de morar na Europa, né? Pelo frio e tal. O Renato gosta de praia, o Renato gosta de calor. Rio de Janeiro. É o que ele curte, né? Não tem muito o que fazer. Ele não curtiu viver na Europa. Meteu louco, né? Meteu louco. É óbvio que essa entrevista repercutiu na Itália. Tensão na Roma. Entrevistado pelo semanário Placar, o atacante Giallorosso criticou o Lidholm, o clube, os companheiros e os adversários. Eu, Renato, pobre brasileiro, sou vítima de um futebol ridículo. À noite, no final do treino, Renato tratou de desmentir algumas passagens da entrevista, aquelas que diziam respeito aos companheiros de equipe e a Lidholm. Isso sempre acontece nesses casos, mas a sua retratação pareceu pouco convincente. Permanecem as duras críticas ao futebol italiano, que aliás Renato não pode amar, visto que não marcou um gol sequer no campeonato. E quanto a Renato? Mas tá, então o Renato desmentiu as críticas em cima dos jogadores companheiros de equipe, só que não foi tão convincente assim, tá? Será que então é verdade ou não, pô? A entrevista que eu vi quando o Renato falou da Roma, ele não falou dos companheiros e tal, e nada do futebol italiano, foi só do clima europeu que ele não tinha gostado muito, mas... Essa parte agora eu fiquei curioso. Esperamos que alguém no fim das contas queira levá-lo, disse o presidente da Roma. Nesse vídeo a gente vai mergulhar por essa peculiar passagem de Renato Gaúcho pela Roma, que durou mais ou menos 1 ano e teve mais entrevista polêmica do que gol no campeonato. Loucura. A Roma do rei Foi Renato. assim que Renato Portaluppi chegou na Itália, assim, de camisa aberta. O Renato sempre foi um cara que priorizava o conforto, mas não abria mão de andar estiloso. Mas a gente, que não é o Renato, pode fazer a mesma coisa de um jeito muito mais simples. É aqui que entra a Insider. Talvez você já tenha visto alguma coisa sobre a passagem do Renato pela Roma entre 1988 e 1989. Do ponto de vista do que aconteceu em campo, ela não foi exatamente marcante. Mas a personalidade dele ficou marcada nos torcedores da Roma e em todo mundo que acompanhava o campeonato italiano na época. Eles não estavam preparados para Renato Portaluppi. Mas vamos do começo. Em 1º de julho de 1988, o Renato teve o seu primeiro encontro com a camisa da Roma. Aos 25 anos, ele já era um atacante consagrado. Tinha sido campeão da Libertadores e do mundo com o Grêmio. Muito ídolo, pô, não tem jeito, muito ídolo. 87 com o Flamengo, levando a bola de ouro do torneio. Pronto para embarcar, ele disse que não pretendia mudar o seu comportamento. O máximo que eu vou fazer será trocar a cerveja pelo vinho. De resto, continuarei indo à boate e sendo o mesmo jogador alegre de sempre. Eles me contrataram pelo que sou. O Papa que se cuide. Vou passar no Vaticano pra tomar um vinho com ele. Vou arrebentar. Mas antes de começar a pré-temporada com a Roma, o Renato se meteu num rolo na seleção brasileira. Ele tinha metido um atestado de faringite e perdido uma excursão pra Austrália. De acordo com o Jornal dos Esportes, o técnico Carlos Alberto Silva acabou convencido de que o jogador cometeu uma farsa, trazendo um atestado que recomendava repouso absoluto. Mas mesmo assim, jogou futevôlei na praia de Copacabana. A situação foi resolvida quando ele foi pessoalmente na sede da CBF conversar com o presidente
atacante Nabi Abichedid, que se convenceu, mas não muito. Isso realmente ainda é estranho, mas de qualquer forma, acho que foi tudo esclarecido. Fazia sentido que o craque do futebol brasileiro fosse pro futebol italiano, o mais prestigioso da Europa na época. A despedida do Rio foi um torneio de futebol em Copacabana chamado Arrivederci Renato, em que ele disse adeus à praia e prometeu exportar o esporte para a Europa. É da Roma o grande golpe do mercado, Reinato. O Renato desembarcou em Roma de helicóptero e foi recebido no centro de treinamentos com uma faixa de boas-vindas campeão. Questo è arrivato un fenomeno qui, si parlava di un Renato Portaluppi. Cara, os caras criavam uma expectativa muito grande mesmo, né? Pelo visto, o cara falando aqui que se esperava um fenômeno. Un giocatore straordinario, per cui e quell'arrivo con l'elicottero ha fatto un po' clamore perché dice qui è arrivato uno che trascina la Roma, è un grande giocatore, è un grande fenomeno. E a imprensa percebeu rapidamente que estava diante de uma figura incrível para vender jornal. Lê a Bíblia, mas já fez amor no banco de reservas. É verdade, confessa. Fiz amor com uma mulher no banco de reservas do estádio. Era uma modelo fotográfica. Ela me pediu para ser dela e quis que fosse imediatamente. Não é jactância, mas uma sinceridade quase descarada. Não é verdade, porém, como li em um jornal, que eu bebo 30 cervejas por dia. Desafio qualquer um a beber 30 cervejas por dia, com o calor que faz e com o trabalho que eu faço no Brasil. O Renato chegava para ser a estrela de uma Roma que até tinha bons jogadores, mas não era exatamente uma constelação. Junto com ele foi outro jogador do Flamengo, o Andrade, que também ia tentar sorte no futebol europeu. E o Renato já chegou causando no bom e no mau sentido. O primeiro jogo da temporada foi um amistoso treino contra o Vipiteno. Ele fez 4 gols em uma vitória por 9-0. Demonstrou saber se movimentar bem do meio campo ao ataque, partindo tanto da ala direita. Imagina a expectativa absurda que ele criou na cabeça dos torcedores. Que, tipo assim, no teu time, no meu time, quando estreia um jogador, o cara estreia metendo 4 gols, pô, a gente já se empolga, é impossível não se empolgar. Tipo o Suárez chegando no Grêmio, chegou metendo hat-trick lá no São Luís, já me empolguei, pô. Além de ser o Suárez, né, tem um motivo a mais, ele fazer 3 gols. Se fosse algum outro chegando no Grêmio ali, por exemplo, metendo 3 gols, já ia empolgar. Imagina 4 no primeiro jogo do cara, mesmo que um amistoso. Só que o problema é de se empolgar tanto que a decepção depois vem maior, né, se decepcionar. Quanto da esquerda, e mostrando uma grande desenvoltura física e ótimo controle de bola, além de uma boa sintonia com o atacante alemão Rudi Völler. Sintonia essa jogou com que durou ele muito pouco. Não chegou nem no amistoso seguinte, em que Renato Show brilhou e marcou mais um gol na vitória por 2-0 sobre o Trento. O jornal Corriere della Sera registrou um pequeno entreveiro entre o Renato e o seu companheiro alemão de ataque. O senhor Portaluppi, um pouco adoecido de protagonismo à brasileira, envia o alemão ostensivamente de volta ao seu país, após ter esperado em vão uma assistência. Era a primeira briga em tempo recorde do Renato com seus companheiros de equipe. Como o ambiente do futebol italiano nos anos 80 era meio maluco, o Völler respondeu pela própria imprensa. Renato me reprova? Tem 26 anos, deve saber o que diz. A troca pública de gentilezas entre o Völler e o Renato continuou por algum tempo. Com esse brasileiro, deveríamos jogar com 2 bolas, uma pra ele e outra pro resto do time. Se eu não acho o jogador desmarcado, preciso prender a bola, mas eu sei quem deveria ser sacado do time. Völler a Renato. Vai você pro banco. Essa briga tinha origem numa disputa natural de posição. A Roma... Cara, o segundo jogo, mano. É o segundo jogo, pô. Tinha 3 atacantes famosos. Os 2 e o italiano Risitelli. Mas na Itália, geralmente, joga-se só com 2 no ataque. No terceiro amistoso seguido, o Renato fez mais um gol, só que dessa vez contra, a favor do Genoa. Nem o gol de Völler salvou o Renato, e a Roma acabou perdendo. Com moral, depois de uma boa pré-temporada, o Renato e a sua Roma chegaram para disputar a Coppa Itália, que naquela época vinha antes do campeonato italiano no calendário. No primeiro jogo oficial, o Renato fez o seu primeiro gol, um belo gol para dar a vitória por 3-1 contra o Prato. Quando ele falou no começo do vídeo que o Renato fez pouco gol na passagem, né, que não fez gol no campeonato, né, foi uma coisa assim, tem que ver de novo agora quando ele falar. Eu imaginei que o Renato tinha jogado muito pouco. Muito mal na Roma, mas ele chegou bem. Eu imaginei que ele tinha chegado mal, assim, tipo, já desde o começo, que ele não tinha tido uma boa fase, mas ele começou voando, pô, que isso? Quer dizer, tirando as tretas, né? Tirando as polêmicas extracampo, no jogo o Renato tava correspondendo, pelo visto. A fase goleadora continuava. Contra o Empoli, na partida seguinte, o solista Renato conduziu a orquestra da Roma com 1 gol e 2 assistências. Renato è stato il migliore in campo, ecco la sua falcata. Renato era muito forte fisicamente, contra o Piacenza, mais um gol na goleada por 5-2. Mas a grande... Calma aí, pô. O cara não para de cravar, que isso? O Renato chegou voando na Roma, é isso mesmo? Eu realmente não esperava, tá? Eu não esperava isso, Esse começo dele, tipo, beleza, pré-temporada, amistoso, mas aí já é Copa Itália. A grande partida do Renato pela Roma veio pela Copa da UEFA, o jogo de volta contra o Nuremberg da Alemanha. A Roma tinha perdido o jogo da ida em casa, mas conseguiu a virada com um belo gol de cabeça do Renato nos acréscimos
acréscimos em um jogo em que ele ainda terminou expulso. Esse jogo contra o Nuremberg foi no dia 12 de outubro de 1988. Se você contou, foram 4 gols oficiais do Renato em 2 meses de temporada. 4 gols oficiais, tirando a pré-temporada muito boa que ele tinha feito. Então foi um começo legal. Chegou empolgando a galera. O problema é que esses foram todos os gols de Renato Gaúcho em sua passagem pela Roma. Aqui a coisa vai ladeira abaixo. Depois de uma derrota por 2-0 para Inter de Milão, em que o grande lance do Renato foi esse aí, ele e o Andrade criticaram a falta de ideias do time do sueco Nils Lidholm. Se somou ao mau desempenho uma sequência de lesões, e o Renato precisou ser substituído de jogos contra o Cesena e contra o Como, e chegou a ficar 1 mês fora de combate. Em campo, era chamado de egoísta e criticado por prender demais a bola. Ho detto che Renato è un po' egoista. Allora queste persone che parla io non può dirle niente perché è una questione di opinione. O Andrade, uma questione de opinione. ter chegado junto com o Renato, vivia um inferno parecido. As críticas começaram a pesar e em 6 meses ele só pensava em voltar para o Brasil. Andrade tem sofrido muitas críticas desde que começou o campeonato italiano. As mais insistentes dizem que ele é muito lento para o futebol que se joga na Itália e que prejudica o ritmo da Roma. Ele mesmo não esconde as mágoas com essa análise. Não consigo entender porque todas as culpas pela fase negativa da Roma são jogadas sobre os meus ombros. É injusto o modo como estão se comportando. Depois da virada do ano, Renato retornou ao time da Roma e marcou um gol no amistoso contra um fraco time chamado Almas. Foi aprovado no teste e acabou escalado para jogar o derby da capital contra a Lazio. Aí durante a semana eu fui falar com o treinador, que era o Mr. Lidl. Como eu sabia que o treinador dele era muito supersticioso, aí eu fui lá conversar com ele. Eu digo, Mister, o senhor sabe que o Renato, ele em clássico, ele arrebenta. Chegou no domingo, saiu a escalação, eu tô... A gente sabe bem. Os colorados que estão assistindo, vocês sabem muito bem. Tô na tribuna, eu estava comentando o jogo. Tô na tribuna, sai a escalação da Roma, o Renato começa a partida. Pô, eu digo, deu certo. Tá com o esquema dele, pô, termina o primeiro tempo, o Renato substitui, não jogou absolutamente nada. E a culpa caiu toda sobre ele. Foi hostilizado pela torcida no treino e criticado pelos companheiros de time. Para nós, o derby começou aos 46. Quem entra em campo deve estar bem, disse Desideri. O Massaro concluiu, com a entrada do Renato, que não estava 100% em condições, certamente demos uma vantagem a Lazio. O Massaro, aliás, acabou entrando para a mitologia do Renato Gaúcho como um dos grandes vilões dessa passagem dele na Itália. Inclusive, um dia eu liguei para casa dele, falei com a Maristela que eu queria fazer uma entrevista para a rádio com ele. Ele veio no telefone e me disse, olha, eu não posso te atender agora porque eu tenho que ir lá no centro esportivo, tenho que dar uma bocha no Massaro. E o Massaro, sempre que a Roma ia mal, o Massaro ia pro jornal. Eu disse, pois é, mas a gente acionou o Renato e o Renato não resolveu nada. E o Renato avisou ele, olha, é melhor tu parar de meter a mão comigo porque tu vai te incomodar. E realmente se incomodou, porque o Renato deu uma bomba no cara. Parece que ele deu uma bomba nele, né? Sério? Foi lá no centro esportivo e disse, não, eu te atendo depois de dar uma bomba no Massaro. Em abril. Cara, o Renato é maluco, cara. Ele já foi muito mais maluco do que ele é hoje. É muito ídolo. Cara, que loucura, mano, essa história. Dá um filme do Renato aí. Engraçado, que é o mesmo jeitão, né? É o mesmo jeitão de que a gente vê hoje em dia nas entrevistas como técnico do Grêmio, do Fluminense, recentemente, do Grêmio. Eu acho que eu já tinha ouvido falar do Renato de brigar com alguém assim na Roma e de dar um soco em alguém. Não sabia se era verdade, se tinha acontecido ou não, pô. Mas foi no Massaro, então. Um mês antes daquela entrevista bombástica para Placar, era óbvio que o futuro do Renato não estava na Roma. Sem encontrar nenhum time disposto a comprar ele no futebol europeu, os italianos mandaram um emissário ao Brasil, disposto a oferecer ele a preço de banana. Washington Rodrigues, o Apolinho, resumiu a situação. Renato Gaúcho, quando jogava no Flamengo, vivia sonhando em jogar na Itália. Agora, no Roma, ele diz que sonha em jogar no Flamengo. Por isso que o apelido dele é Renato Maluco. O Romário, que tinha brigado com Acabei de falar aqui que ele é maluco. o Renato antes dele ir pra Itália, disse que não se surpreendia com o desastre na Roma, porque ele é um louco. Ele chegou a ser especulado no Vasco em uma troca pelo meia Giovani, mas o dirigente Eurico Miranda disse que só trocaria Giovani por Maradona. O Jornal dos Esportes ainda registra Que isso? Tava confiante o Eurico, hein? Porra! mais um gol do Renato em junho, o da vitória contra a Fiorentina. Inclusive, não sei se vocês sabiam, mas o Maradona e o Renato se davam muito bem, né? O Maradona gostava muito do Renato. Tem aquele vídeo do Maradona fazendo assim, daí o jornalista, como é que é? Acho que ele fala, viu Pelé? Não, Renato Gaúcho. Daí o Maradona vai lá e abraça o Renato Gaúcho. Alguma coisa assim, pô. Posso estar fazendo errado. Esse eu acho aqui pra gente ver. Se mistura aos brasileiros. Aí ele. Cordial, Aí ele. simpático e de repente abre os braços, se ajoelha
Viu Pelé? Não. Viu Renato? Velho Muito amigo. bom, pô. Sou rei dele. Esse final é absurdo. Pô, não dá, pô. O Renato é muito foda. Ídolo máximo, não tem como. É o homem. A circulação de informações não era muito fácil naquela época, mas hoje dá pra descobrir que esse gol foi marcado pelo vôlei de cabeça após boa jogada do Renato. A amizade. No meio de toda essa confusão, o Renato foi convocado para a seleção e titular no amistoso contra a Suíça, que o Brasil perdeu por 1-0. Ele fez um bom jogo e, perguntado por que jogara tão bem, foi lacônico e definitivo. É porque joguei hoje ao lado de quem sabe. Foram meses reclamando do time, de saudade do Brasil e querendo voltar, até que o Flamengo foi ao resgate. Em setembro de 1989, Renato Gaúcho se reapresentou ao Flamengo junto com um pacotão de reforços e colocou fim à sua aventura no futebol italiano. Foi um período curto, mas muito marcante. Foi. Tanto que os italianos simplesmente não esquecem dele. Seja Eu pra acho que pegar ele no não chegou, não voltou pra Europa depois, né? Foi essa passagem na Europa e o resto tudo Brasil, né? Foi essa aí traumatizou ele, eu acho. Cara, esse vídeo foi bom, gostei desse vídeo, tá massa. pede um cara que nunca fez questão de elogiar o paese in cui stava vivendo. A fine stagione Renato fu rispedito al mittente nella tristezza più cupa, ma prima ebbe un amaro sfogo. Vi pentirete di quello che avete fatto, dichiarò il brasiliano. E perché mai? Prima di imbarcarsi in classe turistica su questo aereo che lo riportò a Rio de Janeiro. Quanti gol ha fatto? No, io mi ricordo che bene o male dovremmo avere una scheda. Ecco, presenza 23, gol 0. No. Però dribbling tentati 614, riusciti 7. Cioè 7 li ha fatti. Che sia drammatica. Foi mal, né? Parece que ele não deixou uma boiada. Seja pra lamentar que não deu certo. Renato era un bell'uomo, fisico che non finiva mai, insomma, hanno veduto da vicino. Renato Gaúcho, porra, louco, falou que... Cara, mano, desde o começo do vídeo aqui, o que ele falou, mano, jogou na cara de time, que o time era horrível. Ali na seleção foi absurdo, quando os caras falaram, tá, por que tu jogou bem hoje na seleção? Ele, porque agora eu tô jogando com quem sabe. Tirou os caras da Roma pra nada, pô. E ele falava mesmo, tava nem aí. È chiaro che magari non sono neanche mancate quelle che poi possono essere i divertimenti di Renato, e si è per un periodo parlato soltanto di questo, della dolce vita, che la notte girava, che andava per i locali, che ha cominciato a prendere un suo modo, un suo atteggiamento di giocare per se stesso, per cui ha cominciato anche a condizionare ancora di più le cose. Come giocatore non era male, ma poi per diventare calciatore a grandi livelli ci vuole anche la testa e saper gestire e avere rispetto anche per i compagni. Porque o Renato jogava bem, mano. Pelo que meu pai e meu avô falam, o Renato era muito bom, mano. Se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Talvez... Cara, eu não conhecia o canal por onde andrei aqui, ó. Acabei de me inscrever antes do vídeo, vou estar deixando o like. Lembrando, o vídeo original, pra quem tá assistindo depois no YouTube, tá aqui na descrição. Bom vídeo, mano, bom vídeo. Caprichado, fala bem. Da hora, velho, não conhecia o canal. E também não conhecia sobre essa passagem do Renato nos detalhes. Sabia que tinha jogado na Roma, sabia que ela tinha sido meio abaixo, assim, meio conturbada, mas eu não tinha os detalhes, não sabia que era tão polêmica e que ele tinha jogado tão abaixo do que se imaginava. E também não sabia que ele tinha chegado como fenômeno, pô, com essa, como é que diz, expectativa alta.